Olá, vamos falar sobre planejamento para o Enem, que na minha opinião é o ponto mais importante de toda a preparação, porque ele é o primeiro passo. E um primeiro passo bem feito facilita toda a preparação, da mesma forma que sendo mal feito, ele prejudica tudo. E o planejamento, ele é uma espécie de um mapa que ele mostra todo o seu percurso que você precisa fazer, mostrando o que você deve fazer que vai ser benéfico para você, de acordo com a situação que você encontra, e também mostrando todos os erros que você pode cometer. Porque na medida que você sabe quais são esses erros, você acaba fugindo deles, você não vai cometer um erro que você sabe que é propriamente um erro, né? Então, quando falamos de planejamento, um bom planejamento é como se fosse uma espécie de um roteiro, que você tem um passo a passo, onde você tem clareza sobre o que você está fazendo. Então, você não fica na dúvida se você está tomando a melhor decisão, porque você simplesmente segue o passo a passo e você fala, poxa, isso é coerente com o meu objetivo, então está correto. Eu sei que esses aqui são os erros, eu não estou cometendo nenhum desses erros, então eu estou correto. E o que foi que eu percebi? Eu percebi que muitas pessoas que estão se preparando para o vestibular do Enem erram muito no seu planejamento, e pelo simples fato de que nunca alguém chegou para mostrar o que ela precisa fazer para ter uma boa preparação. Então ela não sabe qual é a atividade que melhor possui o custo-benefício para ela naquele momento. Ela não sabe quanto que ela tem que investir em teoria, exercício, revisão, simulado, como é que ela deve estudar de forma mais ampla o conteúdo, então esse aqui eu tenho que estudar de forma mais específica. Ela não sabe quais são os erros que ela pode estar cometendo durante a preparação, e se você não sabe que aquilo é um erro, você fica fazendo e você nunca vai corrigir, porque você nem sabe que isso é um erro. Então, por causa dessa soma de fatores, a pessoa vai errando durante a preparação e, consequentemente, atrasa muito a evolução. Muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas montam o planejamento na base da tentativa e erro. Então, ela monta um planejamento de acordo com as informações que ela possui, a experiência que ela possui até aquele momento, faz por tentativa e erro, chega no final do ano, a pessoa vai e avalia o que foi que deu certo, o que não foi, e aí corrige para fazer um planejamento para o ano seguinte, e assim vai avançando. E tudo isso porque nunca ninguém parou para orientar. Você não vê pessoas, por exemplo, num curso presencial que orienta isso, você não vê ninguém que chegue e mostre assim para você tudo o que você precisa saber sobre o planejamento, todos os erros que você pode cometer, todos os conceitos que você precisa ter bem claro durante a sua preparação, que você precisa executar, como que você deve executar cada etapa da sua preparação. Você não vê ninguém explicando sobre isso, e é por isso que surgem várias dúvidas, e isso acaba causando um tempo a mais durante a preparação desnecessário, simplesmente por erros que poderiam facilmente ser evitados se as pessoas soubessem o que precisava ser feito. Se você já me conhece de algum tempo, você já deve ter percebido que toda vez que eu faço uma mentoria ou algum curso, é porque eu vejo que não existe nada no mercado que aborde aquele problema. Por exemplo, ninguém ensina matemática por meio de modelos de questões. Por isso que eu criei uma mentoria que ensinasse as pessoas como que ela pode estudar matemática por meio de modelos de questões, onde com isso ela aprende uma resolução e aprende um passo a passo para poder acertar questões futuras. Então perceba que toda a mentoria que eu crio é porque eu vejo que não existe nada no mercado que explique da forma como eu acredito ser importante para ser apresentado, e é por isso que eu chego lá e vejo a necessidade de fazer algum material, algum curso que de certa forma eu percebo que ajudaria na preparação de uma pessoa que está preparando para o vestibular. Seria um material que eu falaria, poxa, se eu tivesse esse material na minha preparação, teria facilitado muita coisa. E foi pensando nisso que eu criei uma mentoria de planejamento para o Enem, em que eu explico todos os conceitos, todos os passo a passo que você precisa para poder executar, para sempre buscar aumentar a sua nota, sempre buscando o melhor custo-benefício. Eu também explico todos os erros que você pode cometer durante o seu planejamento, durante a sua teoria, durante exercícios, simulados, revisão, tudo. Como que você faz para poder estudar de forma mais eficiente, linguagens humanas, natureza, redação, matemática. Então eu explico tudo isso, resumindo, tudo o que você precisa saber sobre planejamento. Porque eu vi que não existe nada e ninguém que explica todos os detalhes que você precisa saber na sua preparação. Às vezes você encontra alguém falando sobre um tópico de um planejamento. A pessoa fala sobre cronograma. Cronograma é 1% da preparação. O cronograma é muito fácil de fazer. Você pega lá, eu tenho 500 capítulos para estudar. Eu tenho 20 semanas, então 500 dividido por 20, eu tenho que ver 25 capítulos por semana e pronto. Bota 25 capítulos toda semana, que em 20 semanas você termina.
Isso é o mais simples do planejamento. Existem muito mais coisas que você precisa fazer. Então, como você não encontra todas essas informações num único lugar, tudo metodicamente explicado, um passo a passo todo certinho, você acaba vendo a informação ali perdida num canto, no outro. Isso às vezes acaba criando muitas confusões na nossa cabeça. E foi por isso que eu coloquei tudo que você precisa saber em um único local, para que você simplesmente veja aquele conteúdo e você não precise saber mais nada sobre o planejamento. É realmente não precisar se preocupar, poxa, será que eu estou errando alguma coisa no meu planejamento? Não, tudo que eu preciso saber está lá. Eu vou deixar o depoimento aqui na tela de algumas pessoas que começaram a fazer a mentoria de planejamento e o que elas estão achando por ter começado essa mentoria. A clareza que elas têm agora de saber que estão fazendo exatamente um passo a passo coerente que vai ajudar ela a acelerar o processo de evolução. Ela sabe agora todos os erros que ela pode cometer durante a preparação e sabendo quais são, ela não comete mais. E aí você pode estar vendo se você consegue se identificar com alguma dessas pessoas. Então, dúvidas que podem surgir durante o planejamento para o Enem. Sávio, essa mentoria é a mentoria de modelos de questões de matemática? Não, essa é uma outra mentoria. A mentoria de modelos de questões de matemática é uma mentoria que eu abro uma turma para poder ensinar a como você utilizar os modelos de questões para poder evoluir a tua nota de matemática. Isso é uma outra mentoria. Essa é uma mentoria de planejamento para o Enem, em que eu vou ensinar tudo o que você precisa saber para montar um planejamento em que você não cometa erros na sua preparação. E, logicamente, se você não comete erros, você acaba evoluindo mais rápido. Uma outra dúvida que pode surgir é a seguinte: poxa, Sávio, mas será que eu não já sei tudo que eu preciso para planejamento? Como é que eu vou saber disso? E é por isso que eu vou oferecer essa mentoria por meio de uma plataforma que é a plataforma mais segura hoje no Brasil para oferecer cursos, que é a Hotmart, porque nela eu vou conseguir oferecer uma garantia. Então você vai ter uma garantia de 7 dias para poder utilizar a mentoria e tirar essa dúvida. Dessa forma você não tem simplesmente risco nenhum em estar fazendo a mentoria, porque vamos parar para pensar. Se a mentoria não te agregar em nada na tua preparação, o que você faz? Você pode assistir a mentoria por 3, 4 dias, até o prazo de 7 dias, perceber se aquilo te ajudou ou não. E aí, por exemplo, vamos dizer que não agregou em nada. Tudo aquilo ali você já sabia. Então, o que você faz? Você pode simplesmente pedir um reembolso. A própria plataforma vai te oferecer um reembolso e você não gastou nem um centavo com isso. E você também não ficou com aquele peso na consciência de tipo, poxa, será se eu estou cometendo algum erro na minha preparação? Será se meu planejamento está completo? Será se tem algum ponto que eu não estou abordando? Será se eu estou sabendo investir a quantidade de horas correta em cada uma das etapas da preparação? Será se está tudo bem planejado? Você tira essa dúvida. E se por acaso você perceber que existem conteúdos lá que estão te acrescentando, que estão resolvendo um problema seu e estão facilitando a sua preparação, então simplesmente você continua. Então perceba que independente do cenário, você nunca vai estar perdendo nada. A responsabilidade vai estar toda nas minhas costas. Então, ou você resolve algum problema com a mentoria, ou então você simplesmente não vai pagar nada por isso, não vai perder nada por ter tirado essa dúvida. E isso eu considero extremamente importante porque para mim não faz sentido nenhum você estar pagando por alguma coisa que não vai estar resolvendo o seu problema. Para mim isso não tem a menor lógica. Eu quero que você chegue, aplique a mentoria, perceba uma melhoria, uma clareza, uma certeza de que você está fazendo o que precisa ser feito da forma correta e aí você esteja 100% satisfeito por ter adquirido essa mentoria. Em você chegar e falar, poxa, ainda bem que eu tive acesso a essa informação porque agora minha preparação vai ser muito mais fácil. Então era isso, eu vou colocar aqui abaixo o link que você pode estar acessando a página da mentoria, onde vai mostrar todo o sumário, todos os conteúdos que vão ser abordados por lá e também que você vai ter um acompanhamento direto comigo. Então qualquer dúvida que surgir, você vai ter meu número pessoal para poder estar conversando e ajustando o seu planejamento com a sua realidade, ali conversando diretamente comigo. Com isso, eu pretendo estar te ajudando de alguma forma na sua preparação e qualquer dúvida que possa ter surgido sobre a questão da mentoria, você pode estar entrando em contato comigo pelo Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo todos os meios de comunicação que você pode estar falando comigo, pode ser pelo e-mail também. Enfim, você pode ficar à vontade e não guarde qualquer dúvida para você. É muito melhor você ter certeza de que você está fazendo sempre a melhor decisão do que ficar com aquele peso na consciência de, poxa, será se isso vai ser bom para mim ou não, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então qualquer dúvida que surgir é só mandar a mensagem que eu mesmo estarei respondendo.